Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em umas máquinas moleculares simplesmente fantásticas que mantêm a gente vivo. Vamos falar das proteínas que têm uma das tarefas mais cruciais do nosso corpo: gerenciar o oxigênio. Ok, vamos pensar um pouco. A gente respira, o oxigênio entra nos pulmões. Mas como é que ele chega, sei lá, no músculo do dedão do pé? Ou em cada neurônio do cérebro? Para isso funcionar, o corpo precisa de um sistema de entrega que seja, assim, absurdamente eficiente. E a solução para esse desafio está em duas proteínas que são primas, sabe? Elas têm uma origem evolutiva em comum, uma estrutura parecida e são as verdadeiras especialistas em oxigênio. Elas são as personagens principais da nossa história de hoje, cada uma com um papel super específico e, claro, vital. Vamos começar com a mais simples das duas, a especialista local, aquela que a gente encontra bem no fundo dos nossos músculos, a mioglobina. Pensa nela não como uma transportadora, mas sim como uma guardiã, uma reservista. Para a gente pegar bem a diferença, vamos botar as duas lado a lado. A mioglobina é tipo um lobo solitário, um monômero. Ela foi feita para uma coisa: guardar oxigênio ali no músculo para uma emergência. Já a hemoglobina é um time de 4, um tetrâmero, projetada para transporte de longa distância, viajando pelo sangue. A função da mioglobina é basicamente ser um tanque de oxigênio de emergência. Ela fica ali, no músculo vermelho, segurando firme uma molécula de oxigênio, graças a um componente-chave com ferro. E ela só solta essa molécula quando o músculo está no limite, sabe? Tipo num exercício muito intenso, para garantir que a produção de energia não pare. E o jeito que ela faz isso é bem interessante. A mioglobina tem uma afinidade altíssima pelo oxigênio. Ela age quase como um ímã. Pega o oxigênio super fácil, mas é bem apegada, não solta por nada, a não ser que seja absolutamente necessário. O gráfico do comportamento dela mostra isso. Sobe muito rápido e fica lá no topo, saturada. Ela só libera essa carga preciosa quando os níveis de oxigênio no músculo caem drasticamente. E isso leva a gente a uma pergunta bem lógica, né? Se ela segura oxigênio com tanta força, por que o corpo não a usa para levar oxigênio para todo lado? A resposta é bem simples. Um bom entregador não é só quem pega a encomenda, é quem sabe a hora de entregar. E a mioglobina, em condições normais, falha feio na parte da entrega. E para resolver exatamente esse problema de entrega, a evolução bolou uma solução muito mais sofisticada. É aí que entra a nossa segunda protagonista, a hemoglobina. Ela é uma verdadeira obra-prima da engenharia molecular. Diferente da mioglobina solitária, a hemoglobina é um complexo, um time de 4. Na hemoglobina adulta mais comum, a HbA, a gente tem duas cadeias de um tipo, chamadas alfa, e duas de outro tipo, as beta. E essa estrutura de equipe é o segredo de tudo. A mágica por trás da eficiência da hemoglobina tem um nome: ligação cooperativa. É um superpoder que só proteínas com várias partes como ela podem ter. E é isso que permite que a hemoglobina mude seu comportamento de forma tão inteligente. Deixa eu explicar como essa mágica funciona. No começo, a hemoglobina está meio fechada, meio resistente. É o que a gente chama de estado tenso, ou T, que não tem muita vontade de se ligar ao oxigênio. A primeira molécula de oxigênio tem que ralar um pouco para conseguir se encaixar. Mas quando ela consegue, aí que a mágica acontece. A molécula inteira muda de formato, entra no estado relaxado, ou R, que adora oxigênio. De repente, os outros 3 lugares ficam super receptivos e capturam oxigênio com uma facilidade enorme. É tipo a primeira pessoa que chega numa festa e avisa que tá legal, aí todo o resto entra correndo. E qual é o resultado prático disso? Um gráfico de ligação completamente diferente, em formato de S. Lá nos pulmões, onde tem oxigênio de sobra, ela fica lotada, se satura totalmente. Mas, quando ela chega nos tecidos que estão precisando de oxigênio, a curva acentuada garante que ela descarregue uma quantidade enorme de oxigênio exatamente onde precisa. É a definição de uma transportadora inteligente. Mas a história não acaba aí, não. O corpo tem jeitos ainda mais geniais de regular essa entrega para garantir que o oxigênio chegue nos tecidos que mais precisam na hora exata. Para a gente conseguir comparar a eficiência, existe uma medida chamada P50. É basicamente a quantidade de oxigênio necessária para encher metade da proteína. Funciona assim: P50 baixo significa alta afinidade. A proteína é meio grudenta com oxigênio. P50 alto significa baixa afinidade. Ela é mais desapegada e solta o oxigênio mais fácil. E olha que exemplo perfeito disso na vida real. A hemoglobina do feto contra a do adulto. A hemoglobina fetal, ou HbF, tem um P50 de 20. A do adulto, HbA, tem um P50 de 26. Essa pequena diferença é tudo.
Com uma afinidade maior, ou seja, um P50 menor, o feto consegue literalmente roubar o oxigênio do sangue da mãe lá na placenta. É uma questão de sobrevivência. E o nosso corpo faz essa troca de um jeito super programado. Antes de nascer, a prioridade é pegar o oxigênio da mãe, então a hemoglobina fetal é estrela. Depois do parto, o jogo muda. A prioridade passa a ser entregar oxigênio para os próprios tecidos. Aí o corpo começa a transição, trocando as cadeias gama pelas beta, até que a hemoglobina adulta assuma o comando. O sistema também é sensível a sinais locais. Pensa num músculo trabalhando pesado. Ele começa a produzir dióxido de carbono e ácido lático. Essas substâncias são como um sinal para a hemoglobina. Elas se ligam nela e a convencem a voltar para o estado T, aquele de baixa afinidade. O resultado, a hemoglobina solta ainda mais oxigênio bem ali naquele músculo que está precisando. Esse fenômeno incrível é o efeito Bohr. E tem mais um jogador importante em cena, uma molécula pequena chamada BPG. Pensa nela como uma chave que se encaixa na hemoglobina e a trava no modo de baixa afinidade. Ela dá aquele empurrãozinho final, garantindo que o oxigênio seja totalmente entregue nos tecidos. Esse sistema todo é muito elegante, muito preciso. Mas e quando essa precisão falha? É nesse ponto que essa história molecular se conecta de forma direta com a nossa saúde, com doenças genéticas. A anemia falciforme talvez seja um exemplo mais conhecido disso. E a causa é algo impressionantemente pequeno, a troca de um único bloco de construção, um aminoácido, em uma das cadeias da hemoglobina. A diferença toda está aqui, ó. Na hemoglobina normal, na sexta posição da cadeia beta, a gente tem um aminoácido chamado glutamato. Ele é polar, se dá bem com a água. Na hemoglobina S, da anemia falciforme, no lugar dele entra uma valina, que é apolar. Essa troca simples cria uma espécie de ponto de velcro, um ponto pegajoso na superfície da proteína. E a consequência disso é devastadora. Quando os níveis de oxigênio caem, tipo nos vasos sanguíneos bem fininhos, esse ponto pegajoso de uma hemoglobina S gruda em outra, que gruda em outra, e elas começam a formar fibras longas e rígidas. Essas fibras esticam e deformam a hemácia, que acaba ficando com um formato de foice. E essas células deformadas entopem os vasos e são destruídas muito mais rápido, causando a anemia e todos os outros problemas da doença. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma mudança em um único aminoácido entre centenas é o suficiente para causar uma doença tão grave. Isso mostra o quão incrivelmente precisa e ao mesmo tempo delicada é a nossa biologia, funcionando num equilíbrio que, quando quebra por tão pouco, pode ter consequências gigantescas.